O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Muito bom dia, uma bênção de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Que alegria podermos olhar para o céu e vermos o sol, o brilho de mais um dia que o Senhor nos dá como bênção para as nossas vidas. Queremos a cada dia vivermos mais para o Senhor e menos para essa terra. Deixo com você nessa manhã também uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, onde a Bíblia diz o seguinte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Como é indispensável a cada dia desenvolvermos uma amizade sólida com o nosso Deus, amá-lo cada vez mais, deixarmos que Ele inunde a nossa vida, afete a nossa trajetória por inteiro. Aqueles que vivem mais para Deus vivem uma vida feliz. Quero buscar ao Senhor nessa manhã e pedir a Ele que, de uma forma muito particular e pessoal, visite a tua vida, teus sonhos, planos e projetos. Não sei onde você se encontra nesse instante, mas onde você estiver, que a mão do Eterno esteja conduzindo a tua vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 148, o versículo 1. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Todos nós que vivemos nessa terra, ou fora dessa terra, o nosso coração todos os dias deveriam render louvores ao Criador. Os seres criados animados e os seres criados inanimados por Deus devem louvar ao Criador, porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu, e tudo que nós nos tornaremos é também obra das suas mãos. Toda a assistência que recebemos nesse mundo é Deus o nosso cuidador, e toda a nossa redenção pertence exclusivamente ao Criador de todas as coisas. O salmo que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista reconhece que tudo de fato provém das mãos de Deus. Nada nessa terra ou fora dela deveria existir e deixar de ter momentos para adorar o Criador. Deveríamos, em tempo ou fora de tempo, ter um coração agradecido em toda e qualquer circunstância. O Salmo 148 é um dos salmos de louvor que estão no final do livro dos Salmos. O salmista tinha em mente o pensamento de fato convocar a todos, não apenas uma classe, mas o entendimento do salmista é que todos, seres animados e inanimados, os animais, as aves, todos de fato deveriam ter momentos para louvar e engrandecer o Criador. Claramente nós podemos olhar para a natureza e vermos que quando os pássaros acordam pela manhã, a sua primeira atitude é cantar, é louvar, é expressar para Deus a sua adoração. Nós, como seres racionais, jamais deveríamos nos esquecer que o nosso compromisso com o Criador é de viver em adoração e louvor ao nome dele. O sol, a lua e as estrelas, elas louvam ao Criador quando elas emitem o seu próprio brilho. Logo pela manhã é o sol que dá o seu louvor ao Criador. No decorrer da noite é a lua e as estrelas. Elas brilham porque elas louvam. Elas estão brilhando porque elas sabem que existe um Criador que as criou, que as colocou no seu devido lugar, e elas estão ali cumprindo o seu papel. O seu brilho é uma expressão da adoração ao Criador de todas as coisas. Todos os corpos celestes existem porque existe alguém que as colocou ali. Não é resultado de uma explosão, não é resultado de uma evolução. Elas entendem que tudo está no seu devido lugar e funciona de uma forma harmônica, é porque existe um ser superior, criador, mantenedor, que a sustentam com todo o seu poder e com toda a sua glória. Todos os corpos celestes funcionam em uma perfeita harmonia. Eles estão em sincronia com o seu Criador. Eles não se chocam. Eles vivem dentro de um limite pelo qual Deus estabeleceu para cada uma delas. A sua órbita é determinada por quem as criou. Elas não fogem da ordem do seu Criador. Portanto, a maneira pela qual elas vivem é uma expressão de adoração e reconhecimento de que há um soberano mantenedor de todas as coisas. O salmista entende no Salmo 148 que até os animais marinhos, aqueles que vivem dentro das águas, eles também precisam louvar o Senhor. Eles são obra da criação de Deus
Se eles existem, é porque alguém os criou. Nada que existe nessa terra nasceu, surgiu do acaso, ou de um processo evolutivo, ou de uma explosão. Se eles estão vivos e a sua vida é mantida, eles são alimentados, são sustentados pelas mãos, pela obra desse Criador. As mais diversas espécies de peixes, nas suas devidas cores criadas, diversificadas, respeitando cada matizes, é porque o Deus Criador de todas as coisas, ele ama as cores. Cada cor foi criada devidamente de acordo com a vontade desse Deus. Portanto, cada obra criada das mãos desse Deus deve expressar para Deus o seu louvor. Próprios raios que cortam o céu no período da chuva é uma expressão do amor de Deus em cuidar da natureza. Se ele a fez dessa forma, é porque ele gosta que seja dessa maneira. A convocação para adorar o nome de Deus se estende até a vegetação. Todas as árvores que produzem frutos é obra da criação desse Deus. Todas as flores que existem nessa terra é obra da criação de Deus. Os ramos que estão espalhados na terra também é obra da criação do Senhor. É Ele mesmo que faz com que essa vegetação nasça, cresça e se reproduza. Toda a vida que existe na vegetação é obra direta da criação desse Deus. Nenhum ser humano que existe nessa terra tem a capacidade de fazer nascer, brotar ou manter a vida vegetal. Tudo que existe provém das mãos do Criador. O salmista, no Salmo 148, ele entende que o reino animal, todos os animais que existem nessa terra, desde os leões aos animais mais dóceis que nós encontramos nesse mundo, é obra da criação desse Deus. Ele mantém a todos os animais, é Ele que sustenta, é Ele que dá a vida, é Ele que faz com que esses animais reproduzam. A cadeia alimentar é obra da criação desse Deus. Antes do pecado, todos eles viviam de uma forma pacífica, mas após o pecado, gradativamente, cada obra criada das mãos de Deus se rebelou contra o próprio Criador. Mas é Ele mesmo que na sua palavra promete que um dia Ele voltará aqui a essa terra para colocar um ponto final na história do pecado. E todos os seres criados por Deus viverão de uma forma harmônica, como viviam antes da entrada do pecado no planeta Terra. Será o próprio Deus que dará continuidade à vida de todos os seres. Aqueles que creem na sua palavra, na sua soberania, na sua criação, reinarão e viverão com esse Deus por toda a eternidade. Os seres humanos que vivem nessa terra coroam a criação de Deus. É o próprio Deus que molda o homem à sua imagem e semelhança e logo depois, em seguida, cria a mulher e coloca ao lado do homem para que eles possam viver uma vida feliz. Um organismo vivo, na sua perfeição, nada nessa terra nós poderíamos encontrar resposta para todas as nossas perguntas se nós não olhássemos o nascimento de um ser humano à luz da palavra do Senhor, tendo o entendimento que existe uma mente soberana que planejou, organizou e colocou cada órgão no seu devido lugar para funcionar de uma forma harmônica para que nós pudéssemos entender como sendo um ser humano. Esta é a obra da criação de Deus. Esta é a perfeição da magnitude da grandeza desse Deus. Toda a natureza deve reverenciar o Criador. O próprio salmista, no Salmo 148, ele pergunta por que é que alguma das obras criadas por Deus deveria ficar fora desse momento de adoração. Tudo, de fato, que foi criado pelo Senhor, tanto nos seres celestiais, tanto nos animais, tanto na vegetação, como a coroação da criação, que é o ser humano, todos esses devem louvar o nome desse Deus, porque Ele é soberano, somente Ele é digno da nossa adoração. Nós jamais deveríamos ficar um dia ou algum momento sem expressar a nossa gratidão a esse grande Deus. É por isso, amigo, que nós jamais deveríamos acordar um dia sem que nós pudéssemos nos voltar para Deus e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Toda a nossa vida deve ser momentos para louvar o Criador. Quando nos acordamos pela manhã, os nossos olhos primeiramente deveriam ser fixos no céu, na palavra de Deus. Os nossos lábios deveriam se abrir para louvar o Criador, como os pássaros o fazem. E no final do dia, a nossa vida deveria harmonicamente, mais uma vez,
junto com a nossa família, nos voltarmos para o nosso Criador e agradecê-lo pela proteção, cuidado, alimento, vestimenta e todo o sustento que Ele nos dá, porque tudo que temos provém das mãos desse Deus. Quanto mais nós vivermos nessa terra e termos um coração agradecido a Deus, a nossa vida será abençoada e será realmente fortalecida pelo céu. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos. Queremos a cada dia viver para o Senhor. Queremos ser do Senhor a cada instante. Toma o nosso coração, abençoe a nossa vida, nos conceda a graça de recebermos a salvação em Jesus Cristo. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.